Eu não sei. Eu não sei o que é ser mãe. Ser mãe acho que é tanta coisa que a gente não consegue, assim, descrever o que é ser mãe. Ser mãe é amor, é ter um amor incondicional que você não consegue explicar. Ser mãe é ter uma alegria infinita nas pequenas coisas, então a gente se culpa muito. Eu acho que do mesmo jeito que a gente sente uma felicidade em ser mãe, na mesma proporção a gente se sente culpada em tudo. Gerar, parir, criar e maternar. Ser mãe pode ser lindo, solitário, intenso, tudo ao mesmo tempo. É viver entre o tal instinto materno, o amor condicional e a responsabilidade vivida sozinha. Dizem que ser mãe é tudo igual, mas entre tantas semelhanças há também as diferenças. Cada uma sabe as dores e as delícias de criar um filho na condição em que vive. Na série Maternidade Além do Amor, vamos mostrar as particularidades de cada face da maternidade e todos os sentimentos envolvidos. No episódio de hoje, você vai conhecer a realidade das mães adolescentes. Se for assim um conselho de uma mãe adolescente não seja uma mãe na adolescência, não seja uma mãe adolescente. Porque pra mim foi tranquilo, mas eu tento enxergar fora da minha bolha, eu vejo que não é tranquilo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a gravidez na adolescência é a gestação que ocorre entre os 10 e os 20 anos. O Brasil ocupa a segunda posição entre os países da América com maiores índices de gravidez na adolescência. Esses dados estão da Organização Pan-Americana de Saúde. Por dia, cerca de 1.043 bebês nascem no Brasil sendo filhos de mães adolescentes. Por hora, são aproximadamente 44 partos de meninas na adolescência, sendo que dessas 44, pelo menos 2 têm idades entre 10 e 14 anos. Os dados são do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, ferramenta do SUS. Natália Mello foi mãe na adolescência. Ela descobriu a gravidez aos 16 anos e hoje, aos 22, reflete sobre o que é ser mãe para ela. Amor é raiva, é culpa, é tristeza, porque às vezes você se sente sozinha, porque existe uma solidão materna, acho que pro resto da vida. Você se sente sozinha em muitos momentos, então é tristeza, é solidão, é culpa, é amor, é felicidade, é impotência, mas também é saber que você é tudo para aquela pessoa, que você dá o máximo, é orgulho, assim, não tem uma palavra. Natália conta que descobriu a gravidez no início e foi difícil aceitar a realidade. Nesse momento de descoberta foi bem difícil aceitar. Eu chorei muito, acho que eu chorava todos os dias. Quando eu contei pra minha mãe e pro meu pai, assim, foi um processo bem difícil. Eu percebi que eu ia ter que aceitar porque eu não ia ter outra escolha, né? Eu já tava grávida, o que eu ia fazer? A psicóloga Nicole Amorim, que é especialista em psicologia perinatal e parental, explica os impactos da saúde mental na gravidez na adolescência. Esses transtornos mentais durante a gestação, quando não tratados, são transtornos aí que vão ter graves impactos no bebê ainda intraútero e no desenvolvimento dessa criança, né? Então, aumenta o risco de parto prematuro, de baixo peso ao nascer e traz aí graves impactos para o desenvolvimento infantil. Né? Então, é muito importante políticas públicas que assistam à saúde sexual das mulheres, das meninas, né? E que invistam na prevenção e na diminuição das taxas de gravidez na adolescência. Quando Natália descobriu a gravidez, uma das maiores preocupações da jovem era com os estudos, já que ela não tinha concluído o ensino médio e sonhava em cursar uma faculdade. Uma pesquisa feita pelo SUS mostrou um dado alarmante. 79% das meninas que engravidam na adolescência abandonam os estudos. Isso gera consequências muito grandes na vida dessas mulheres. Mas Natália lutou de frente contra essa realidade e seguiu o sonho de cursar uma faculdade. Assim, quando eu soube que eu estava grávida, o meu maior medo era parar de estudar. Porque eu sempre gostei de estudar, eu sempre imaginei um futuro estudando. Eu não sabia o que eu queria ser ainda, que faculdade eu ia cursar. O Matheus, ele veio pra me mostrar que eu queria fazer pedagogia. Então, quando eu passei, eu lembro, assim, principalmente na Federal, que eu fui no banho de lama. E a gente foi num grupo de amigos que estudavam juntos. E eu fui a única que passou e eu fiquei assim, meu Deus do céu. Todo mundo tava estudando e eu não, e eu consegui o quanto eu sou capaz de ter conseguido ajeitar minha rotina com o Matheus. Porque ele já tinha, eu lembro que acho que ele tinha uns 6 meses quando saiu o resultado da Federal. E eu consegui fazer, eu ia fazer as provas com absorvente de peito, assim, porque saía muito leite enquanto eu fazia as provas, porque era uma tarde inteira. Natália conta que precisou sair da rotina com o filho para entrar no mercado de trabalho. Essa era outra grande preocupação que ela tinha.
A rotina entre estudos e trabalhos gerou sentimentos de angústia e culpou a jovem por estar longe do filho. Isso foi me consumindo, assim, porque daí eu comecei a pensar. Eu acho que ter sido mãe nova agora tá pesando pra mim, porque eu não terminei os meus estudos ainda, só que eu não quero largar a mão. E eu ainda tenho o Matheus, se talvez eu tivesse esperado mais pra ser mãe, eu ia conseguir terminar os meus estudos, me dedicar única e inteiramente pra ele. E eu fui na psicóloga, porque eu tava muito mal, e ela me deu um conselho, assim, que foi fundamental, que ela falou que antes de ser mãe do Matheus, eu também sou a Natália, eu também tenho que pensar no meu futuro, porque se eu ficasse em casa com ele o dia inteiro, o que eu ia dar pra ele, sabe? Eu ia pensar eu ia almejar alguma coisa melhor, ou melhor, a nossa família ia ter uma condição, se eu não trabalhasse, de dar algo melhor pra ele, ou a gente ia viver do básico porque eu queria viver só de amor. Amor é importante, mas a gente precisava, né, pensar em algo para construir algo para o Matheus mais para frente. A gravidez precoce, além de causar vulnerabilidades psicológicas, traz riscos à saúde da mãe e do bebê. Aumenta o risco de mortalidade materna, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, hipertensão, anemia e infecções sexualmente transmissíveis. Além disso, outra questão importante é que meninas de 10 a 15 anos têm maior dificuldade de ter parto normal, porque a formação óssea da bacia ainda não está completa. Já para o bebê, existe maior probabilidade de parto prematuro, baixo peso ao nascer, desnutrição fetal, nos casos em que a mãe tem anemia, e malformações e síndrome de Down. Lembro que quando eu engravidei, bem no começo, tinha uma imagem que eu até compartilhei para anunciar assim, a minha gravidez, que os planos eles podiam ser invertidos. Era uma menina que ela... Era uma fotinha, né, de uma menina na faculdade, uma menina casando e uma menina engravidando. Assim, toda numa ordem cronológica. E eu parei pra pensar e falei, poxa, mas será que se eu tivesse estudado, casado, eu ia ter conseguido ter o Matheus? Seria um Matheus? Quando eu converso assim com outras pessoas, eu falo, gente, não é 1000 maravilhas. Pra mim não foi 1000 maravilhas, mas foi mais fácil. Mas vai ter pessoas que não vão ter essa condição que eu tive. E vai transparecer nessa pessoa que vai ser mãe e na criança que ela vai gerar. Essa frustração de não conseguir conquistar nada, porque ela não vai ter uma rede de apoio. Então eu acho que a educação sexual é muito importante para que isso não aconteça. No próximo episódio, você vai conhecer a história da Berenice e os desafios de ser mãe solo.